Olá, sejam bem-vindos para mais um diário de leitura, um vlog de leitura e dessa vez um livro nacional. O nome do livro é da trilogia Infinito, esse é o primeiro livro, da autora Lúcia F. Moro. Ele foi publicado pela Literary Books, tá? Eu comprei na Semana do Consumidor os dois livros que já estão lançados, esse e o segundo, ficou R$ 44, mais ou menos. Os dois já com frete, então, tipo, tava muito bom. Assim, eu li, tipo, só o prólogo do livro e já deu pra ver que teremos coisas interessantes a serem vistas, a serem lidas. Primeiramente, começa com a narração do protagonista, do Luke. E aí, depois, acho que a gente vai ficar, tipo, variando entre ele e ela, tá bom? E isso é maravilhoso. Inicialmente, tipo, a gente conhece o Luke pelo fato dele estar contando o que tá acontecendo na vida dele, que ele sempre quis, tipo, se apaixonar, ter uma família e tudo mais, só que ele nunca encontrou a mulher pra isso. E aí, em um determinado momento, ele conheceu a Camille, que é a menina que ele tá hoje, e aí ele simplesmente se envolveu num relacionamento sério com ela, e agora ele tá casando. Tipo, ele tá noivo, ele vai casar com ela. Só que as pessoas ao redor dele sabem que ele não gosta dela, tipo, tanto assim pra casar. Então eles não querem que ele case, mas ele já tomou a decisão dele, baseada em não faço ideia do que. E aí depois que ele sai da casa da mãe dele, porque ele foi avisado, tudo mais sobre o casamento, ele tá na rua e aí batem no carro dele e é a nossa digníssima mocinha, que é a Natalie. E assim, acho que foi amor à primeira vista. E é o que tenho a declarar. Somente. Bom, vou falar mais rapidamente, tipo, deles, do que tem aqui atrás, né? A Natalie é uma advogada e ela, tipo, viu a vida dela acabar, tipo, desmoronar na frente dela quando ela descobriu que o marido dela traiu ela, basicamente. E o Luke, ele é piloto, tá? Eu não sei se é de Fórmula 1. Acho que é de Fórmula 1. Enfim, ele é piloto e, como vemos, ele não tá muito legal aí na vida dele, não. Porque ele tá prestes a casar com uma pessoa que ele não gosta. Enfim, é isso. Uma coisa sobre o livro que eu não curti é que, tipo assim, as letras são minúsculas. Olha isso. É muito pequeno. Então dá muita agonia, porque eu tô acostumada com letras bem maiores. Mas o livro não é tão grande assim, então é de boa, são 270 e poucas páginas. Então tá ótimo. Eu vou ler aqui, depois eu volto com mais atualizações. Olá, primeiramente, os dois ficaram com interesse um no outro depois da batida. Só que ela percebeu que ele usa uma aliança, porque ele tá noivo. E aí, tipo, como ela foi, né? Como ela é basicamente contra traições, ela já, tipo, tchauzinho, cara. E aí, no outro dia, ao invés de ligar pra ele, ela pediu pro cunhado ligar por ela. E depois saiu com as amigas, e aí. Pera, essa posição tá ruim. E aí, ela. Do nada chegou um cachorro perto dela, um labrador. E era o cachorro dele. E ele reclamou pra ela que, tipo, não foi ela que ligou e tal. E ela ficou, tipo, acho que é sua mulher. Vai preferir que você trate de tudo com ele. E ele, tipo, eu sou noivo. Tristíssimo. E o nome do cachorro dele é ridículo. Ele botou o nome do cachorro de Polly Position. Na verdade, só Polly, mas é de Polly Position. Sério. Podre. Eu não sei mais lidar, tá? Ela virou advogada dele. E agora eles estão com. Eles estão no GP.
E a noiva tá lá, a noiva já marcou o território dela e tudo mais, mas ele continua dando em cima dela. E ela tá tipo, ele acabou de mandar um. Demorou. Mesmo assim, eu tenho muita sorte por ter conhecido você. E ela, tipo, sorte? Aí ele, porque você é a mulher perfeita. Sinceramente. Sinceramente. Raiva, ódio, apenas sentimentos ruins pela noiva dele. Enfim, vamos de atualizações. E assim, tantas coisas aconteceram. Eles se beijaram. Eles se beijaram depois de ele ganhar a corrida e jogar champanhe nela, enfim. Aí depois ela foi embora, depois de dar um tapa na cara dele. E aí a noiva dele chegou lá e depois a gente descobre que eles tiveram uma super discussão. Ela ficou muito mal, pedindo pra ele não largar ela. Enfim, enfim, enfim. Só que, antes da gente saber disso, ele foi atrás da Natalie e, tipo, pediu basicamente pra ela dar uma chance pra ele. E ela ficou tipo, não. E ela disse que não seria amante dele e falou que o casamento dela tinha terminado por causa disso, enfim, etc e tal, segue a vida. E aí, agora, ele tá com um casamento marcado pra daqui a 10 meses. Legal, né? Muito bom. Muito bom, tô gostando muito da leitura. Eu gostaria muito mais se as letras fossem maiores, sim, mas muito bom. Estou gostando muito, assim, muito. É isso. A noiva dele não tá doente de verdade, é tudo mentira. É isso. Então, acabou toda a empatia. Porque ela tá sendo uma babaca. Tipo, ela sabe que o cara não quer mais ficar com ela. E ela continua, tipo, fingindo, criando mil e uma histórias, enfim. É isso. Atualizações. Amigos, eu estou no capítulo 30, página 179. Aconteceram muitas coisas, tá? Eu acho que a última vez que eu falei com vocês, eu só falei aleatoriamente que a Natalie descobriu que a noiva do Luke chantageava ele, tipo, só que ela mentia. Porque na cabeça dele, ela tava com um tumor, ela tinha sido um aborto, enfim, várias coisas. Só que na verdade era tudo mentira. Tipo assim, não teve uma verdade nesses fatos. Ok. E aí, ela contou pra ele depois e tal, não sei o quê, pipipi, popopó. Ele enlouqueceu, eles estavam meio juntos, ele terminou com ela. No dia que, tipo, ela descobriu isso, ele terminou com ela. Antes dela contar pra ele, no caso. E aí, eles já estavam, ai, pipipipopopó, só que escondidos, porque, tipo, enfim. Aí, teve um dia, no dia que ela contou pra ele que ela tinha descoberto isso, ele foi confrontar a Camille. E aí ela basicamente tomou um vidro de remédio e passou mal. E ele foi levar ela no hospital e ficou com ela no hospital. Tipo, tá, ok. Vou ficar com ela no hospital? Já não sei, porque ele dizia que tava, tipo, tão infeliz, que não queria mais estar com ela, mas enfim. Só que aí, tipo, ele falou trauma. Aí depois ele falando que não queria que ela se sentisse abandonada. E eu aqui, ó, juntando os pedacinhos desse quebra-cabeça. E teve o fato, lindamente, que ele falou que não tem pai. Então, assim, na minha cabeça, o pai dele abandonou ele. Ainda não tem confirmações. Mas essa é a minha teoria, que pra mim tá meio óbvia, né? Foi sendo jogada, assim, várias informações e pra mim é isso. Aí, chegamos em determinado momento que, tipo assim, ele tinha um contrato junto com a Camille. E aí, ele viajou pra resolver esse contrato. Só que, enquanto ele estava em outra cidade, ele simplesmente não deu sinal de vida pra Nath. Não que isso seja um motivo para você enlouquecer, mas tipo, ah, ele escolheu que outra pessoa fosse representar ele
Ele escolheu o Theo pra representar ele, não ela, nesse contrato. Ele não falou, tipo, como as coisas estavam funcionando. Ele não deu um A sobre a vida dele lá. E aí ela começou a ficar, tipo, que merda tá acontecendo? Aí teve um dia que ela simplesmente ficou pé da vida e mandou várias mensagens, mandou tipo, 3 mensagens pra ele falando que, tipo, se ele não falasse com ela, tipo, se tava ruim lá ia ficar pior quando ele voltasse e que ele se lascasse pra lá, enfim. E aí ele respondeu que, tipo, sim, ele se lascou e é isso. Olha que legal. Aí depois ele volta pra cidade e quando ele volta, ele tenta falar com ela, só que ela tá com raiva. E aí ele tipo, segue ela. Não é segue, tipo, ele sabe pra onde ela vai e ele vai atrás pra conversar com ela. Ela queria conversar com ele, só que ela tava tipo, não vou conversar com ele. E aí quando ele chega, tipo, ele pergunta, você quer que eu vá embora? Aí ela, tipo, diz sim. Aí ele fica, tipo, no final eles acabam, tipo, se beijando, tá, não sei o que, e assumem publicamente. Aí, no meio disso tudo, a Camille simplesmente aparece e começa a chamar a Natalie de vagabunda. Enfim, aí depois da confusão, a Nath encontra com o Steve, que é o ex-marido dela, babaca, que traía ela. Enfim, e aí, o que que acontece? Hum, eles estavam conversando e tal, estavam conversando normal. Aí o Luke chega e, tipo, fica, vai apresentar a gente não? E ela fala, prazer, tchau. Aí depois ela sai e escuta ele falar pra o Steve que, tipo, ela é minha e eu, já foi com Deus. Já começou a me irritar. Aí foi seguindo. E, tipo assim, nesse meio tempo, toda vez que ela queria ir embora, ele segurava no braço dela e não deixava ela ir. Eu aqui, ó. Você tá indo com Deus pra mim, Luke. Tá ficando com ódio já. Aí depois, tipo, deles saírem do local que eles estavam, eles foram pra casa dela. E aí eles discutem, tipo, muito feio. Tipo, um grita com o outro e eu bem aqui, ó. Tô sentindo que esse relacionamento não tá saudável. Aí essa constatação me deixou levemente triste porque eu estava gostando muito do casal. Só que ou eles precisam aprender a conversar, ou eles não podem ficar juntos. Porque tudo deles é discussão e gritos. Eles não sabem conversar sobre as coisas normalmente sem ficarem com raiva um do outro. Até este ponto. Aí depois que eles discutiram, tipo, ela mandou ele embora, sendo que ela não queria que ele fosse embora. Aí ele foi embora, ela ficou com raiva porque ele foi embora. Tudo bem que, tipo, ela tem motivos pra ficar chateada, porque ele não falou com ela. Ela descobriu que ele ficou na casa da Camille. Ela descobriu que a Camille entrou no quarto dele, tipo, numa noite. E a Camille tinha dito que, tipo, ele tava com ela, tipo, fazendo coisas com ela. E agora ele tava com a outra, né? E aí a gente fica, tipo, dá pra entender a raiva. Mas ainda assim, uma conversa, como adultos que são, resolveria, tá bom? Mas eles não conseguem ter essa noção. Eles gritam, se estressam e é isso. Aí ela passou o final de semana inteiro mal, ficou sem comer, tipo, muito mal. Aí na segunda-feira chega como se nada tivesse acontecido. Aí eles, tipo, se encontram numa reunião e ela fica, tipo, estou mal por sua causa. Ela não diz na cara dele, né? Mas é óbvio que ela está mal por causa dele. Só que no caso só ele e o Felipe sabem. Ninguém mais sabe. E aí, depois que acaba a reunião, ele vai atrás dela, na sala dela, e simplesmente, tipo, ele fica. Ele manda um. Eu preciso de você. Porque ela pergunta se pode ajudar ele em alguma coisa, sendo profissional. Enquanto ele estava chorando, só deixando claro. Aí, enfim, eles basicamente têm uma mini conversa. É uma conversa, assim, minúscula. Tem. Cada um tem 5 falas nessa conversa. E eles, tipo, não resolvem nada. Ele só diz que não consegue ficar longe dela. E aí eles se beijam. E eu fico, por, por que vocês não conversam? Terapia de casal. Mal começaram, já façam terapia, porque vocês dois precisam. Basicamente, esse é o meu pensamento atual sobre esse casal. Eu estou com ódio, porque tipo, eu estava realmente me afeiçoando ao casal. Tava curtindo muito tipo, a construção deles, mostrando cada coisinha. Mas tá chegando num ponto que eu tô começando a me irritar. Porque grita daqui, grita de lá, fica mal por causa disso, fica mal por causa daquilo.
eles não conversam. Não conversam. Pô, não é difícil você conversar com a pessoa que você está se relacionando. Apenas, tipo, chega e diz, olha, não curti. Vamos conversar sobre isso, tentar resolver? Ou então, e ser sincero, né? Porque vamos combinar que ser sincero é uma parte muito importante. E ele contou, tipo, o que aconteceu, mas ele contou depois dele, tipo, não falar com ela durante dias. Enfim, tipo, eu entendo o lado dela, mas ainda assim, uma conversa como adultos resolveria muito mais fácil do que a discussão que eles tiveram e ela ficando, tipo, o final de semana inteiro mal. Pô, no final de semana inteiro ela só tomou uma canja por causa de um relacionamento que nem começou direito. Tenho dito. Agora eu vou seguir nessa leitura maluca, porque eu gostei muito da escrita da autora. A única coisa que realmente está me incomodando é o tamanho das letras, mas para isso, muito bom. E agora também eu tô realmente incomodada com a maneira que o casal lida com os problemas, tá? Porque pra mim isso é coisa de pessoa tóxica. Ai, que ódio. Os dois pra mim estão sendo tóxicos com eles mesmos, então eu tô bem agoniada. Tem coisas a serem ditas. Primeiro, eles estão, tipo, bem agora, eles resolveram, tá? Não sei o que. Estão namorando. Não teve um pedido de namoro, mas estão namorando. Aí, aí eles estavam dormindo na casa dele de boa do nada. A Camille surge no meio da madrugada fazendo todo um auê. Ai, porque é uma vagabunda, você está me traindo. Que não sei o que, Luke não me deixa. Gente, eu não aguento mais. Aí ele queria levar ela pra casa porque ela estava muito alterada e tava com medo dela bater o carro. E eu, tipo, vai na fé. Vai na fé que vai dar certo esse relacionamento aí se você continuar fazendo isso. Porque eu sinto muito. Mas se ela passou meio mundo do. Tipo, praticamente o relacionamento inteiro deles mentindo sobre condições de saúde dela. Se ela teve, tipo assim, a pachorra de inventar que tinha um tumor no cérebro, que teve um aborto e coisas do tipo, eu sinto muito. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Então, assim, se você continua cedendo às coisas, às ameaças, às coisas, assim, pô, os caprichos, porque o que ela tava fazendo era um capricho, porque ela sabia que, tipo, a Nathalie ia ficar com raiva dele levar ela em casa. Então era um capricho, ela queria que a Nathalie ficasse com raiva, se sentindo trocada. E, tipo, não é problema do Luke, tá? A partir do momento que, tipo, tá, se o relacionamento deles tivesse acabado de uma maneira amigável, era uma coisa. E eles fossem, tipo, e ela estivesse passando mal, uma coisa X, uma situação ok. Mas a partir do momento que ela fez tudo que ela fez e que ela entrou na casa dele sem a permissão dele, no meio da madrugada, fazendo um escândalo, sinto muito. Não é mais teu problema. Liga pra mãe, liga pro pai e resolve isso. Porque a partir do momento que eles não têm mais relacionamento, ele não precisa, tipo, cuidar dela. Sendo que ela fez de tudo pra ele não terminar com ela, sendo que ele não queria estar com ela. E ela sabia disso. Então, assim, pra mim, por Deus, né? Sem noção alguma. E eu, sinceramente, eu não teria um pingo de paciência pra lidar com essa situação. Então, assim, um pingo de paciência eu não ia ter. Gente, é assim, sustentável uma coisa dessa. Tanto é que a Nathalie, tipo, deu um ultimato. Ela disse: se você for, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui e você não vai mais me procurar. Aí ele ficou, tipo, tá, eu não vou. E ele sabe que, tipo, ela não tá errada, porque, né? Só que aí ele tem o negócio do passado dele, que ele ainda não contou, sendo que, tipo, se ele quer ter um relacionamento com ela, ele precisa que ela conheça ele. Então eu tô aqui só esperando ele confirmar as minhas suspeitas de que ele foi abandonado pelo pai. Fui obrigada a fazer uma pausa que eu tô
na página 232, falta bem pouquinho pra acabar. E assim, eu fui obrigada a fazer uma pausa. Porque o ex-marido dela simplesmente apareceu no trabalho dela, tá? Ele tá cercando ela, tipo, nos últimos tempos. E aí ele resolveu que ia aparecer no trabalho e ela, tipo, tá, foi conversar com ele. Errado, tá? Principalmente em um local privado, sem testemunhas. Porque é homem. Aí, ele simplesmente, tipo, perguntou se ela tava transando com o Lucas. Não, calma, calma, essa parte vem depois. Ela perguntou se ele tava, se ela tava namorando com o Lucas. E ela ficou, tipo, isso, você não tem nada a ver com isso, mas tô. E ele, ai, foi muito rápido pra quem só teve um homem na vida. Eu, tipo, o que isso tem a ver? Corta pra ele. Vocês estão transando? Tipo, moço, vai-te embora da minha vida, tu não tem nada a ver com isso, não. Tu não me traiu? Tu não quis terminar o nosso casamento? Tu não quis destruir tudo? Agora tu não tá mais na minha vida. Vaza. Acabou, tipo. Gente, como homem é insuportável, né? Nossa. Vamos lá, eu precisei parar de novo. Porque, tá, eu falei que. Gente, olha, tá. O ex-marido dela beijou ela, à força, obviamente. Ele assediou ela, tá? E aí o Theo ajudou ela, tal, tudo mais. E ela não contou pro Luke, porque ela queria evitar uma briga. Não é assim que se tem um relacionamento, mas vamos seguir a vida. Aí, lindamente, o Luke descobriu porque o Theo falou, tá? E seguimos a vida. Aí o Luke ficou puto, obviamente, porque ela não contou. E aí os dois ficaram com um orgulho desgraçado e nenhum falou com o outro. Aí quando ela mandou mensagem pra ele, tipo, ela engoliu o orgulho dela e falou com ele falou que não era companhia boa nem pra ele naquela noite. Fechou. Beleza. Compreensível. Porém, ainda assim, estranho, esquisito. Aí quando ela, tipo, a Nath, ela tava muito mal, ela ficou muito mal, se sentindo muito culpada por mais uma coisa, porque a pessoa já se sente culpada pelo abuso, aí agora ela tá se sentindo culpada por como o namorado dela tá reagindo. Então, assim, tá, vamos seguir, vamos seguir. Deus, que agonia. Ai, eu tô lendo esse livro, tipo, pensando, eles vão melhorar, eles vão melhorar. Só que aí do nada vem um negócio que simplesmente me deixa desesperada com, com certas coisas que não deveriam acontecer, tá? Por exemplo, ela ficou muito mal. Aí a irmã dela foi ajudar ela, porque ela tava chorando e ela escutou tudo mais. Aí a irmã dela mandou um. Mas você sabe que ele é possessivo. Tá, mas não é assim que se vive um relacionamento saudável. Possessividade, ciúmes, coisas assim em excesso não são boas. E assim, eu tenho um parâmetro pra falar isso, porque assim, eu sou uma pessoa que tem ciúmes. Sim, tenho, como pessoas, a maioria das pessoas tem ciúmes. Mas assim, eu sei o que é, tipo, saudável e não é saudável. A partir do momento que passa do ponto, não é mais saudável. Se você, tipo, diz, você é minha, só minha, apenas minha, tudo minha, 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 minha. Então, assim, eu gosto de usar pronomes possessivos. Pronomes possessivos são coisas que eu amo. Eu adoro falar meu, minha, tudo. Mas existe uma diferença entre você deixar claro para a pessoa que você tá, ela é sua, como se fosse tipo um objeto, porque eu vejo assim, e você tipo, falar para coisas e tipo, num geral, sabe? Eu, eu fico muito alinhada com isso, porque tipo, ela tava muito mal com a situação, e aí ela foi atrás dele, e aí ela falou que tipo, ou ele tava arrumando uma desculpa pra se afastar dela, ou ele era um grande filho da puta. Eu concordo. Porque eu sinto muito. Mas não é assim que você lida com as coisas em um relacionamento. E eu sei que ele veio de um relacionamento ruim, difícil, complicado, conturbado. Ela também. Os dois, eles precisavam de tempo. Ou uma terapia de casal, tipo, já. Porque gente, eles precisam, tipo, lidar melhor com as coisas que acontecem com eles. Principalmente com relação a ciúmes e possessividade. Porque é desesperador. O tanto de, tipo, você é minha, só eu tenho permissão pra tocar em você, tipo, não, você não tem, tipo.
Se eu não quiser que você me toque, você não tem permissão, você não pode. Se eu disser não, você não pode tocar em mim. Só porque você é meu namorado. Não é assim que funciona, sabe? Ai, que ódio. Enfim, esse tipo de coisa tá me dando muita agonia no livro. Eu estou torcendo que eles melhorem. Que eles percebam que eles precisam evoluir certas coisas e que eles busquem evoluir. Porque tem muito disso no livro e me deixa muito agoniada. Porque assim, eu entendo você ficar com raiva que um cara assediou sua namorada, mas você, a maneira como você age vai afetar sua namorada. Então, a maneira que ele reagiu quando ele soube fez ela se sentir ainda mais culpada. Ela se sentiu culpada, tipo, não, já tem a questão do assédio. A mulher, normalmente, é muito difícil ela não se sentir culpada por esse assédio. Ok, se, já temos a culpa do assédio, que ela sente que tem alguma culpa. Segundo, quando o namorado dela descobre, ele reage da pior forma possível. Ele não conversou com ela, ele não tentou conversar com ela pra perguntar como você tá? Você tá bem? Eu tô aqui pra você precisar. Não, ele simplesmente ficou com raiva e não conversou com ela. Gente, e aí, tipo, é mais uma culpa que ela tá carregando, porque o namorado dela ficou com raiva dela. Tipo, mesmo que ele diga, eu estou com raiva dele, eu estou com raiva de mim, mas eu também estou com raiva de você. Gente, ela não tem culpa. Ela não contou pra ele, mas, tipo, é compreensível, porque a pessoa passa por um assédio, não é, ela não quer, tipo, oi, eu fui assediada. Tipo, por mais que você confie na pessoa. É uma coisa muito difícil de você falar. Então, eu sinto que, em alguns momentos, é, em vários momentos, nesse primeiro livro, o casal principal peca muito, tipo, isso me deixa muito agoniada, porque pra sair, tipo, desse momento pra uma coisa pior, é daqui pra ali. E eu não tô dizendo que é isso que vai acontecer. Eu não sei o que acontece no final do livro, eu não sei o que acontece no segundo livro, muito menos no terceiro. Eu só estou expondo a minha visão sobre o assunto e que eu sinto que o casal tem muitas coisas, muitos traços de toxicidade no relacionamento deles e que eles precisam sim conversar melhor sobre as coisas e se resolver para realmente terem um relacionamento saudável, porque se eles continuarem do jeito que tá, pra que eles estão juntos? Porque, tipo, tá, eles vivem super bem durante, tipo, 3 dias, aí eles fazem meio mundo, tem meio mundo de relações, aí acontece que qualquer coisa, acabou a paz. Eles não conversam, eles não resolvem as coisas de boa. Eles ficam com raiva um do outro e não se falam. Gente, tipo assim, eu sinto que ela. Eu não sei se é porque eu tô vendo do ponto de vista dela, mas ela parece tipo, sofrer muito mais, tem uma carga emocional muito maior. Gente, é desesperador. Principalmente, tipo, é porque, além desses fatos, tem uma coisa que, nossa, como me incomoda. Em vários momentos, a Natalie fala que, tipo, não só a Natalie, como ele, como o Luke também falam, tipo, o outro completa eles. Não é assim que funciona. Você não precisa de uma pessoa, você não deveria precisar de uma pessoa para te completar. Essa pessoa teria que, tipo, te transbordar, digamos assim. E aí teve uma hora que ele foi viajar, eles vão passar um dia longe. Um dia longe. Ela disse que, tipo, a felicidade tava indo embora junto com ele. Gente, calma. 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 Tipo assim, quando, quando foi no outro dia, ela falou que, tipo, os minutos, ou eram os segundos, estavam passando como horas no dia dela. E eu fiquei aqui, ó, moça, te preserva, sabe? Porque, ai, gente, tipo assim, eles tinham tudo pra ser, ai, aquele casal. Mas, eu tô assim, ó, toda, nossa. Mas assim, é isso, né? Vou seguir aqui pra depois eu trazer a minha opinião real. Porque se eles melhorarem, se eles reconhecerem que eles precisam melhorar certas coisas, já estaremos com um bom caminho andado, tá bom?
Mas nesse ponto, eu tô muito agoniada por esses pontos, tipo, do casal. Especificamente do casal, tá? É isso. Eu tenho tantas coisas a serem ditas. Eu estou começando o último capítulo, mas eu tenho muitas coisas a serem ditas sobre o penúltimo. Gente, você não tem noção. Tipo assim, eles foram conhecer os pais da Natalie, tá? Até aí estava tudo bem, tudo estava correndo tão bem, tava tipo um negócio maravilhoso, nada tóxico, ai, apenas felicidade. Até o momento que ficou tóxico. Tipo assim, eu não sei se a autora, ela realmente queria mostrar um casal dessa forma. Mas pra mim, eles são muito tóxicos. Eu estou muito agoniada lendo a história deles. Eu não posso negar. Mesmo eu gostando deles, em alguns momentos, a toxicidade das cenas é desesperadora pra mim. Mas não é assim, nada comparado a outros casais tóxicos da literatura, tá? Eles são bem menos. Porque assim, tá? Tem um nível. Mas assim, vamos lá. Primeiramente, eles tiveram um jantar de gala do Luke. E o Luke, ele falou que amava ela no discurso, que ele recebeu um prêmio, tá? Beleza, tudo lindo. E ela tava com o vestido que ela usou na formatura. E aí, quando ele descobriu que era o vestido que ela usou na formatura, ele ficou todo borocochô, porque ele falou, ah, você usou com ele. E eu, tipo, gente, isso não faz nem sentido. Porque assim, roupa, você não queima depois que você usa. Você guarda, principalmente roupa de festa, porque é uma coisa que você usa uma vez e nunca. E assim, eu sinto muito, mas isso não faz o mínimo sentido na minha cabeça. Até porque, tipo, eu já usei roupa que ex-namorado, meu namorado deu pra ele porque eu precisava usar alguma roupa. Então, e cabia em mim. Então, assim, gente, são coisas tão estúpidas, tipo, roupa. Enfim, até hoje eu tenho coisa que. Eu acho que até hoje eu tenho coisa que eu ganhei de ex-namorado. Então, besteira. Eu considero besteira. Sério. Aí eles foram visitar os pais da Nathalie e tudo mais. Aí, ai, foi tudo lindo quando eles chegaram. Aí chegou o fatídico momento. Eles estavam assistindo vídeos antigos da Nathalie. E a mãe dela resolveu que ia botar o DVD da formatura dela. E assim, na formatura, todo mundo sabe que ela estava noiva. E, normalmente, quando você está noivo, é porque você gosta da pessoa, porque você ama a pessoa. Então, assim, no discurso dela, ela adicionou o ex-marido dela e, tipo, basicamente fez uma declaraçãozinha pra ele, igual ela fez pra irmã, pro pai e pra mãe. E o Luke ficou puto. Sendo que, tipo, a Natalie tinha pedido pra, tipo, não. E aí ele que pediu pra continuar. E aí depois ele falou que queria continuar vendo. Aí chegou um momento que, tipo, ele viu a Natalie e o Steve se beijando, tipo, dançando, se beijando, se abraçando, enfim. E aí ele ficou, tipo, puto. E ela percebeu. Aí ela falou que, tipo, ela explodiu, tipo, de raiva, porque não precisava. E eu concordo que não precisava. Mas assim, a reação dela também foi too much, porque primeira vez que ele estava com os pais dela, eles estavam na casa dos pais, ela explodiu na frente dos pais. E aí depois, tipo, ele foi atrás dela no quarto. E aí eles brigaram no quarto, tipo, gritando. Gente, vocês estão na casa dos outros. Não grita. Quer brigar? Briga, mas não grita. Tipo, ninguém precisa saber das brigas que vocês estão tendo, tá? Minha opinião. E aí, tipo, ele fica. Teve uma hora. Nossa, foi tão ridículo isso. Que, tipo, eles conversaram, discutiram, pá. Aí depois ele foi, tipo, pegar ela pra eles fazerem coisas. Ela disse que não, porque, tipo, ela sabia que ele só tava querendo se reafirmar, tipo, marcar território, sabe? O que é extremamente ridículo. Fiquei muita raiva, muita raiva. Esse capítulo me deixou, tipo, realmente muito irritada, porque tava tudo indo tão bem. E aí, depois eles voltaram pra. Não, teve coisa que aconteceu no quarto que, tipo, ele perguntou se ela e o Steve já tinham se relacionado naquele quarto. Ela, sim, em todos os lugares. E também naquele que a gente fica todas as vezes lá em São Francisco. E eu nem comprei lençóis novos, fazendo referência a ele ter comprado lençóis e toalhas novas quando ele levou ela, depois que eles começaram a namorar, tipo, pra casa dele, por causa da Camille. Enfim, tipo, só que são coisas tão
bestas, na minha opinião, que não faz sentido. É o que ela disse, você tem um passado, eu tenho um passado. Se eu quero continuar com você, eu vou sustentar o teu passado. E é isso, tipo, é passado, acabou, não passado. Tipo, você tá no presente e o cara tá preocupado com o passado. E, tipo, enchendo o saco, sendo chato, sendo extremamente insuportável. Gente, eu não conseguiria lidar com uma pessoa. E assim, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que demora muito pra esquecer as coisas. Então eu volto muito em coisas que aconteceram. Mas assim, a partir do momento que eu não existia na vida da pessoa, o que eu tenho a ver? Não tem, exatamente. Segue o baile. Agora, acompanhe a leitura do último capítulo do epílogo. Eu estou com ódio. Eu tô terminando esse livro com ódio no coração. Porque eu achei que ia ser tudo tão lindo. Eu, eu, eu tava com tanta felicidade lendo esse livro. Tô terminando a leitura com ódio. Juro, juro, juro. Eu espero que o segundo livro, tipo, o relacionamento deles seja melhor. E eu não vou mentir, não. Eu tô torcendo pra eles terminarem o livro terminados. Porque não dá pra sustentar um relacionamento desse, não. Eu não sustentaria. Não sei vocês. Lembra que eu disse que eu ia terminar o livro com ódio? Eu não achei que seria por causa disso. É, o último capítulo começa com alguém batendo na porta da Natalie, né? E aí ela acredita que é o Luke, porque claramente não existe olho mágico nos Estados Unidos. Ela acredita que. Vou até tirar o fone. Acredita que é o Luke e abre a porta. E quando ela vê o Steve, o ex-marido dela, né? E aí ele pede pra conversar com ela. E ela tava sozinha em casa. Assim, eu não estou jogando a culpa pra ela, mas ela mesma, assim que ela percebeu a merda, aquela vez ela ficou, cara, por quê? De novo. E, nossa, ele. Ele abusou dela de novo. E dessa vez foi mais do que beijo. Basicamente é isso. E o Luke conseguiu. Ela conseguiu avisar a irmã dela, então a irmã dela conseguiu avisar o Luke. E o Luke conseguiu entrar no apartamento. E, tipo, ele não conseguiu impedir, mas ele conseguiu ajudar, basicamente. E ele quase, tipo, acabou com a vida do Steve após isso. E, nossa, eu não tava esperando por isso. Eu tô realmente muito mal. Porque eu realmente não. Eu esperava por tudo, menos por esse final, tá? Então eu tô muito mal. É... E a cena, tipo, foi muito descritiva. Então, é desesperador você ver, você ler isso e saber que isso acontece com tantas mulheres e que, tipo, a maioria, que todas nós, basicamente, é, é, correm perigo disso acontecer. Basicamente, tipo, é desesperador. Eu não tô nada legal depois disso. Enfim, eu tô só tentando finalizar o vídeo, contar pra vocês como foi, de uma forma que não seja tão traumática. Eu, depois disso, a Nathalie, ela não quis chamar a polícia. Nem a irmã dela, eu não sei porquê, nem o namorado da irmã dela sabe porquê.
existe a possibilidade da gente descobrir isso em um momento, que é o segundo livro, que eu já tenho aqui, eu vou ler com vocês depois. E, obviamente, como acontece muito com as vítimas, elas não querem, tipo, ter contato com o sexo oposto. Então, ela basicamente estava, tipo, afastando o Luke. E no final ela conseguiu, tipo, ter um contato com ele, conversar com ele normal. Mas ainda assim, ela pediu um tempo, porque ela não conseguiria lidar com um relacionamento nesse momento, basicamente. Então, eu quero pedir desculpa, tipo, por eu estar assim nesse final. Nesse final do vídeo eu realmente não tava esperando, eu fiquei muito mal quando eu percebi o que estava acontecendo e que, tipo, ela não ia conseguir se livrar disso. Porque é um dos maiores medos que eu tenho na minha vida. Então, é desesperador, realmente. E mesmo sendo uma obra fictícia, como eu disse, é uma coisa que acontece muito. E, enfim, elas não denunciaram, ligaram pro irmão dele que foi tirar ele de lá. O Luke ficou muito mal, ela pediu um tempo pro Luke. Nossa, caramba. Ela tá se culpando muito. A irmã dela já mandou ela parar, mas tipo, ela continuou se culpando muito. E eu sei que provavelmente ela vai continuar se culpando, porque é uma coisa muito difícil. É uma coisa realmente complicada para vítimas de abuso lidarem com isso da maneira correta, que seria tendo a si mesmo como vítima e não tipo, como uma pessoa causadora daquilo. E, enfim. Aí o Luke, depois que sai de lá. Quando acaba o último capítulo, tem o epílogo. E o epílogo, assim como o prólogo, são as duas únicas partes do livro que são do ponto de vista do Luke. E ele fala, tipo, ele foi pra casa da mãe dele. Bom, primeiro ele descreve, tipo, como foi pra entrar lá e a situação toda e é tão desesperador quanto, porque ele pega a culpa pra si, porque se ele não tivesse causado aquela briga de antes, ele estaria com ela, isso não teria acontecido. Se ele tivesse chegado mais. Se ele tivesse continuado, tipo, sabe? Você fica procurando coisas pra você botar, pra você puxar a culpa pra você. Tanto ele como a Nath fizeram isso, então é uma coisa que. E aí ele foi pra casa da mãe dele e ele basicamente disse que, tipo, o pai dele abandonou ele, que. Pelo menos eu continuo entendendo que o pai dele abandonou ele. Pra mim, o pai dele não morreu. Se ele tiver morrido, vai ser realmente uma surpresa pra mim. Mas ele disse que trocaria, tipo, os momentos de felicidade, os últimos anos com o pai dele, pra Natalie não estar sentindo o que ela tá sentindo, sabe? Ai, véi. Eu tô até sem vontade agora de falar sobre o relacionamento tóxico deles. Pô. Mas eles não ficaram juntos no final do livro, basicamente. E a maneira que ele falou também é que se eles terminarem, ele não vai conseguir ficar sem ela. Isso me deixou realmente preocupada. E, e saindo do tema do abuso que a Nathalie sofreu, eu realmente achei a relação deles bem problemática. Mesmo que exista um sentimento bonito ali, que eles realmente se gostem, eles precisavam, tipo, lidar com suas questões, cada um da sua forma. Então, eu espero que o momento, que é o segundo livro, seja melhor, que aborde o crime que foi cometido com a Natalie de uma forma. Não é leve, mas é uma forma que tipo, não seja tão pesada quanto eu achei que foi no final do primeiro livro. E que, obviamente, o Steve seja condenado pelo crime dele de alguma forma.
e que eles consigam resolver seus problemas, as partes tóxicas que eles têm dentro de si e que assim eles consigam realmente ficar juntos. Mas no apanhado geral desse livro, eu gostei da escrita da autora. Eu gostei da forma que ela construiu o enredo. Os personagens foram muito bem construídos. Eles têm muitos defeitos, muitas qualidades, porém muitos defeitos também. O que mostra que eles são como humanos, tá? Normal. Mas, assim, eu não esperava o que aconteceu, tanto dele beijando ela à força, quanto dele chegando aos finalmente de verdade. Eu não esperava por isso, eu achei que ele poderia realmente surtar, mas não fazer isso. Então eu fiquei muito abalada. Eu não me apeguei ao personagem, obviamente, mas eu fiquei abalada porque eu não esperava. E esse tipo de coisa me dá muita. Eu tenho muito problema com isso. Eu não consigo lidar direito. Então, realmente foi inesperado. E é isso, basicamente. Mas o livro é bom. Eu, eu indicaria esse livro para pessoas. É um livro para adultos, tá? Então, assim, 18 mais, e é isso. E você tem que saber o que te espera. Porque, por exemplo, eu não sabia, eu não fazia ideia de que tinha no final uma cena tão pesada como foi. Então, se eu soubesse, eu acredito que seria melhor. É uma coisa que eu colocaria de aviso. Eu não sei se ela avisa aqui. Eu acredito que não tenha esse aviso de, tipo, gatilho, sabe? Então, pra mim, foi uma coisa que pecou, tá? Pra mim é bom ter, porque realmente, tipo, tema sensível. E, enfim, é isso. Mas é um bom livro, uma boa escrita. Mas definitivamente eu acho que eu não quero ler esse livro uma segunda vez. Eu fiquei realmente muito mal. E é isso. Eu sinto muito estar terminando o vídeo assim, mas não existe outra forma. Eu realmente fiquei muito abalada, então eu espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Levem em consideração o que foi dito aqui, tá? Se vocês lerem esse livro, ou se vocês já leram, me conta aqui o que é que vocês acharam, se vocês concordam com alguns pontos que eu falei. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? É isso. Beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau.